andei lendo bastante sobre isso e sobre o aumento no fluxo, né, de dados, na transmissão de dados na internet, né? Hoje mesmo, para a gente gravar aqui o Zoom, eu tive que mudar de lugar, porque no quarto que eu sempre faço, a internet não estava legal, né? Tem alguma dica em relação a isso? Alguma coisa que possa facilitar o Wi-Fi ou, sei lá, conectar o cabo direto? Não sei, o que você acha? Assim, primeiro a gente tem que entender que um dos problemas de morar num país de terceiro mundo é que esse tipo de tecnologia chega depois. Então, a gente ainda é muito recente, chegou a fibra ótica ontem, né, aqui. Então, a gente ainda sofre, em situações normais, a gente já sofre com problema de conexão. Numa situação em que está todo mundo usando, é mais ou menos como você tiver dois banheiros na sua casa e os dois ligarem o chuveiro ao mesmo tempo e cai a resistência. Sim. Sabe assim? É mais ou menos isso. Então, o que acontece? Houve um esforço das companhias de streaming, por exemplo, de baixar a qualidade do streaming, porque as pessoas que estão vendo muito mais streaming, estão jogando, ocupam uma banda muito maior e aí a quantidade, o tráfego não estava pronto para isso. A quarentena também pegou de surpresa as empresas de tecnologia. Então, a primeira coisa é assim, entender que dentro da sua casa você deve ter um Wi-Fi, um modem, e em geral, normalmente, a gente não se preocupa, mas fica tudo conectado nesse Wi-Fi. Em situação normal, não é um grande problema. Então, você tem a televisão, falando no meu caso, a televisão, tem um computador, aliás, tem duas televisões, tem um computador, tem o meu celular, o celular da minha companheira, tem os notebooks, tá tudo conectado o tempo todo. E isso tudo vai ocupar, é como se tivesse todo mundo pegando maçã da mesma cesta de maçãs. Uma hora a maçã acaba. Então, se você vai ter uma reunião muito importante, a primeira coisa é, precisa do vídeo? Se não precisar, fica só no áudio. Já vai ajudar bastante na sua própria reunião. Vai travar menos, você vai ouvir melhor a outra pessoa e tudo mais. Às vezes precisa do vídeo, às vezes não. Outra coisa, se for possível, se tiver, como aqui em casa, em turnos de trabalho, no meu turno de trabalho, no turno de trabalho da minha companheira, meu celular desliga do Wi-Fi, fica só no 3G, no 4G, dependendo da região da pessoa. Então, se for possível, tire o que não é necessário estar conectado na sua Wi-Fi do seu Wi-Fi. Tá. O cabo é sempre mais rápido do que o Wi-Fi, sempre. Então, se for possível, conecte no cabo. Se não Mas, for, por não tem exemplo, problema. desculpa te interromper, mas se eu, por exemplo, eu tenho como você, eu tenho o cabo, ele vai para um lugar que é o roteador, né? E aí vira o Wi-Fi, é isso? Mas se eu, por exemplo, se eu tirar o cabo desse roteador e colocar no meu computador, o Wi-Fi da casa cai? Se você fizer exatamente o que você descreveu, sim, a casa vai ficar sem Wi-Fi. Pode ser um jeito também de proibir as pessoas de acessar a sua internet. Mas, normalmente, o roteador atrás tem algumas portas. O que são portas? São uns buraquinhos onde cabem outros cabos. Você vai precisar ter um outro cabo, naturalmente. Mas se você tiver, é só você colocar esse outro cabo num desses outros buraquinhos e direto no seu computador. Aí fica as duas coisas, fica dividido, o Wi-Fi e a rede. E aí não precisa de senha, não precisa de nada, é só conectar, em geral é assim que funciona. E aí a conexão é um pouco melhor. É melhor, sempre. No cabo é sempre melhor, porque no cabo não tem interferência de onda de rádio, de televisão, de celular. O Wi-Fi é bloqueado pela parede, perde força, quanto mais longe do roteador, mais fraco. Outra dica é os modems mais modernos, em geral, eles entregam duas internets, né? A internet 2.4G e a internet 5G. Isso, o meu A faz isso, 2... mas a 5G só pega numa área da casa. Exato. A 5G é mais rápida, mas ela tem um alcance mais curto de distância.
A 2.4 ela alcança em lugares mais longes, mas ela é mais lenta. Então, isso também é uma dica. Se você precisa muito usar o Wi-Fi, precisa muito de velocidade, vai para o 5. O 5 é mais rápido. Mas isso, Então, se a são gente algumas coloca dicas. o cabo, ele automaticamente escolhe o 5 ou o outro? Ou será que a porta é que determina isso? Não, não. No cabo é sempre a velocidade, a maior velocidade possível. Ah, que Então, legal. E eu tô é que vendo aí assim, que... o roteador, em geral, ele vai dividir, tá? O roteador, ele vai pegar, se você contratou 100 mega, o roteador, ele vai jogar para o ar, dependendo do seu roteador, um pouco menos, ou no máximo 100 mega. Se você colocar 3 cabos, vai ter no máximo 30 mega em cada cabo. Tá. Na verdade, vai ter um pouco menos, porque vai ter no Wi-Fi. Enfim. Então, quanto menos pessoas conectadas, mais rápido é para quem estiver conectado. Então, Essa é vale a a regra. pena, por exemplo, na rotina da casa, se as crianças não tiverem, de fato, usando aquele momento a internet para o homeschooling, vale a pena, e a pessoa estiver usando o home office de uma maneira fundamental, numa coisa imprescindível, que puxe muito, que precise de muita transmissão de dados, vale a pena tirar o Wi-Fi de todo mundo e falar, gente, durante essa 1 hora eu vou precisar de toda a potência aqui da nossa transmissão de internet. Isso faria diferença, se forem muitas pessoas que normalmente dividem. Faria diferença. Numa situação normal, faria muito pouca diferença. Numa situação em que já está sobrecarregado, isso faz alguma diferença. Não, Tá, não vai resolver, tá? Se você tá. está Mas já muito é travando, uma... ele não vai ficar. É, mas ajuda, ajuda. E eu tô vendo você aí nessa super cadeira. Essa é uma das coisas que aconteceu para muitas pessoas. As pessoas têm, desde aquele vídeo que eu falei sobre a organização da casa, as pessoas agradeceram muito aquele vídeo e na verdade, foi o primeiro, né? E foi o que tem mais visualizações e que as pessoas mais deram retorno. E elas falaram assim, tá muito legal aquele vídeo, mas a única coisa que eu sinto falta é realmente de um lugar cômodo para trabalhar, e as pessoas começaram a sentir dores, etc., né? Sentir incômodo. Então, eu tenho percebido também isso, né? Que não é só a parte da tecnologia no sentido da transmissão de dados ou da qualidade de imagem, de som, que as pessoas não estavam preparadas, mas elas não estavam preparadas para acomodar esse corpo delas no home office, né? Porque as empresas fornecem, e aí, claro, cada empresa com a sua possibilidade, mas tenta fornecer algo que seja adequado ali para mais horas em frente ao computador, né? Como é que você É, escolheu esse mobiliário? Como é que funciona isso para você? a gente aqui, a gente sempre teve notebook e um computador mesmo, desktop, é mais ou menos recente na nossa vida. Então a gente tinha sempre a facilidade de andar com o notebook para qualquer lugar da casa e usar onde fosse melhor. Em geral, a gente usava para fazer algum trabalho de fora do trabalho nos quais a gente é contratado, fazer algum freela. Então, eram trabalhos que a gente usava por dia em casa, no máximo 1, 2 horas. Então, a gente não tinha muita preocupação de ter um local específico onde a gente precise sentar, está tudo limpo para trabalho e tudo mais. Então, porque era, era sempre uma coisa de 1, 2 horas. Em geral, a gente fazia já de noite, depois que o Vicente dorme, meu filho, isso aqui ninguém não conhece. Depois que o Vicente já dormiu, então a gente não tinha muita necessidade. Quando a gente começou a quarentena, a gente começou a sentir dor nas costas mesmo, porque a cadeira que a gente usava para trabalhar no computador era a cadeira da cozinha, cadeira de sentar e jantar e tal. Era até uma cadeira confortável para jantar, mas para trabalhar, não. Exato. Então, eu comprei uma cadeira, não sei se dá para ver aí, é uma cadeira gamer e não sei o quê. A cadeira que me pareceu mais confortável dentro daquilo que eu podia gastar. Me prometeram chegar, tipo, estava prevista a entrega
daqui a 15 dias. Chegou tipo com 10, 12 dias antes do previsto. Isso é Não uma coisa chegou pelo correio. que eu tenho sentido um pouco. As pessoas disseram assim, não compre muitas coisas no supermercado. Eu super concordo com isso, porque a gente tem que pensar no outro, não desabastecer. Mas eu fui fazer compras online, por exemplo, e eu tive bastante dificuldade com os prazos de entrega. Então, no Machê, no Pão de Açúcar, assim, entregas para 15, 20 dias até, né? Então, eu acho que essa é uma outra coisa que acabou sendo sobrecarregada com o processo de quarentena, mas é difícil também a gente escolher um móvel tão fundamental como é a cadeira para o computador, sem a gente poder testá-la literalmente e falar, não, isso é confortável para mim, né? Mas assim, não fez muita falta. Peraí, que a Iracema tem participado. Mas não fez muita falta, assim. Não é o ideal. Se eu pudesse sentar numa cadeira e escolher antes de comprar, não teria sido essa. Mas ela não está sendo ruim também. É interessante porque os pets também são outra coisa que na quarentena tem sido um desafio para algumas famílias. Eu, pensando do ponto de vista do pet, deve estar sendo um prazer enorme conviver com as famílias tanto tempo, especialmente se for cachorro, né? Que é um bicho tão gregário, tão de matilha e sente muito a ausência dos donos. Os meus estão adorando o fato de, quando a gente está no contraturno, poder brincar com eles no quintal, jogar bolinha, correr atrás, colocar o meu filho para brincar com eles e fazer Mas eles te incomodam durante o trabalho? Eles interagem enquanto você está trabalhando? Muito raro. Assim, ele incomoda mais a questão do latido. Às vezes, eu coloquei, a gente colocou aqui na porta de casa 2 garrafas, né? Uma com água para morador de rua poder tomar água e outra com água com sabão para poder lavar a roupa. Muito bacana. Lavar as A mãos. mão, então. E aí, quando algum morador de rua vai usar essa água, os cachorros enlouquecem, saem correndo para latir e tal. É um susto que você leva. Parece que tocou uma sirene dele. E aí você se assusta e tudo. Mas no geral, não incomoda muito. Isso que você falou, e a gente vai fazer depois um vídeo, pessoal, só sobre essa questão dos pets, mas toca num ponto da tecnologia que é essa dificuldade do som. Tem uma coisa que a gente, dentro da área da educação e da fonoaudiologia, chama de figura fundo, que é o cérebro se concentrar no som mais importante e esquecer o ruído. Como o computador, diferente, eu vejo que o celular funciona melhor isso, mas o som do ruído, em muitos computadores, eles competem quase no mesmo volume com a fala, sendo que no ambiente, esses sons estão em volumes muito diferentes. Meu tio disse que no aparelho auditivo é mais ou menos assim, e isso incomoda muito as pessoas. Então, eu tenho visto que muita gente tem tido dificuldade com os latidos, por exemplo, como você falou, né? O que você recomenda para a gente cuidar um pouco dessa questão do som? Eu vi que você está de fone. Você acha que é uma solução bacana? Como que é? Aqui é uma necessidade, assim, porque além dos cachorros, tem o meu filho e a gente, assim, a prioridade da casa são os nossos filhos, são os pets e o Vicente. Então, assim, aconteça o que acontecer, eles têm que estar felizes. Essa é a primeira regra da casa. Então, quem está... E o escritório aqui é do lado do quarto do Vicente. Então, quem está com o Vicente está sempre com alguma música, ou brincando, ou pulando, ou gritando, ou batendo coisa. Então, aqui é uma necessidade. Se está de fone, eu uso, mas numa altura um pouco... Não ouço, tipo, não é um fone que eu não ouço o que está acontecendo ao meu redor. Eu ouço, mas me deixa focado na tela só. No trabalho, normalmente, eu fico com aquele fone que é por fora, assim, um ouvido para dentro e para fora. Aquele fone, ele consegue segurar mais o som externo, né? Do que esse Segura pequenininho. mais. Alguns dos pequenininhos, os mais caros, tem um negócio que chama cancelador ativo de ruído. Que aí, não sei se convém entrar na tecnologia, mas ele tem um microfone, ele ouve o que está se passando lá de fora e ele consegue jogar dentro para o seu ouvido as ondas inversas para
cancelar aquilo que está fora. Então, dá para ficar um Praticamente silêncio ele faz o absoluto. que o processamento auditivo central faz no cérebro, né? É isso. Ele ignora o som de ruído para focar no som que realmente importa. Olha que interessante. E dá para deixar ele sem som nenhum, só no mudo completo, e dá para deixar uma música e cancelamento de ruído. Então, os mais modernos desses que vão dentro da orelha fazem isso. Não é o caso desse, tá? Esse aqui é. Mas normalmente é mais barato você comprar aquele que é um pouco maior, ele em si já tampa um pouco mais. Então, às vezes você nem precisa estar ouvindo nada, ele já dá uma cancelada por conta da estufinha que faz assim na sua orelha. E ele é mais barato. Você precisa comprar um fone com cancelamento ativo. Esse que eu estou usando, quase você não percebe, ele tem um microfone. Então depende muito da qualidade do que você quer fazer. Em geral, quem joga, ou joga no computador ou no videogame, precisa de um fone mais profissional, etc. Mas não é nem a qualidade, é o tempo de resposta, porque a linguagem gamer é o lag, né? Não pode ter um atrasinho, porque isso prejudica a jogabilidade, sua equipe pode perder por conta desse atrasinho, então tem umas frescurinhas. Mas para gente que usa normalmente, eu acho que qualquer um que tenha uma qualidade de médio para cima resolve. O que eu achei interessante nesse que você está usando é que eu tenho visto pessoas usando esse outro que tem aqui e elas começam a esbarrar nesse microfone e começam a fazer ruído. E nesse que está só no ouvido, não tem essa situação, né? Quando você põe o fone aqui dentro, ele carrega. Perfeito. Mesmo sem isso aqui estar na tomada. Você pôs aqui dentro, fechou, ele está carregando. E essa ele é ativado por Bluetooth, ele se liga ao computador por Bluetooth. Ao computador, se o computador tiver Bluetooth, ou o celular com Bluetooth. E aí se carrega a caixinha uma vez. Para mim, eu carrego uma vez, 2, 3 horas a caixinha e ela dura a semana inteira. Então, o fone dura a semana inteira sem precisar pôr na tomada. Então, perfeito. É bem prático. Vitor, a gente hoje, né, vocês estão percebendo que o nosso vídeo durou um pouco mais, e a ideia era essa mesma, né, do sextou, que é um tempo que a gente tem maior aí para conversar, bater papo com outras pessoas. Essa é uma proposta que eu tenho para vocês também em relação à quarentena. Utilizem a sexta, sábado e domingo como vocês faziam fora da quarentena. Então, com muito contato social, com papos descontraídos, para se aprimorar em algumas coisas, como vocês fariam antes, cursos. Tentem manter essa rotina, esse cronológico de vocês bem ativado, porque isso vai fazer diferença para o organismo e principalmente para a saúde mental. Você gostaria de falar mais alguma coisa para o pessoal que está assistindo? Não, só muita paz, muita calma, e a rotina é a essência da sanidade mental nesse momento. É verdade. Rotina é organizadora. Muita gente, na década de 70, entendia a rotina como algo militarizado, como algo autoritário, como uma coisa ruim. E, na verdade, não é. O que é ruim é quando alguém te impõe uma rotina, né? E uma rotina de opressão. Isso é ruim. Mas a rotina em si ela é libertadora, porque ela te ajuda a organizar a tua vida para conseguir atingir as suas metas. Pessoal, é isso por hoje. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, seja uma parte dele ou seja ele inteiro, por favor, eu peço que compartilhe e curta, para que ele também possa aparecer para mais gente. A última dica é que parece que no Netflix vai ter Casa de Papel de novo, né? Última temporada. Então, essa fica a dica aí para o final de semana. Tá bom? Tchau. Tchau. Espera aí que eu não sei desligar. Pessoal, é isso por hoje. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, seja uma parte dele ou seja ele inteiro, por favor, eu peço que compartilhe e curta, para que ele também possa aparecer para mais gente. A última dica é que parece que no Netflix vai ter Casa de Papel de novo, né? Última temporada. Então, essa fica a dica aí para o final de semana. Tá bom? Tchau. Tchau.